Então galera, antes de começar o vídeo aqui, eu já queria pedir que você assistisse esse vídeo até o final, porque é uma história muito boa. E uma coisa que eu esqueci de avisar ao decorrer do vídeo é o seguinte: o que acontece é o seguinte: eu tive uma experiência muito ruim com alguns brasileiros quando eu cheguei, né? Mas o que eu esqueci de falar é o seguinte: não é todos os brasileiros aqui que são ruins. Eu sei que você vê muita história do pessoal reclamando de brasileiros nos Estados Unidos. Tem muita gente ruim, mas também tem muita gente boa, assim como no Brasil, né? Então eu esqueci de avisar isso no decorrer do vídeo. Espero que você assista tudo para entender toda a história, né? Então simbora pro vídeo, né? E aí, guys, beleza? Eu de novo aqui, né? Cara cansado como sempre. Dá um trabalhinho continuar postando vídeo toda semana, porque eu continuo trabalhando, como vocês sabem. Mas ainda assim, né, a gente não pode parar. Então é por isso que eu já peço que você deixe o like, né? Hoje eu tô trazendo um tema, acho que bem interessante pra maioria, principalmente quem tá no Brasil ainda, né? Eu sei que a maioria que me assiste tá no Brasil. E tudo na vida tem um começo. Então hoje eu vou compartilhar como foi meus primeiros dias. Na verdade, os primeiros meses, né, minha experiência. Que eu já tive problemas com brasileiro aqui no começo. E eu vou estar compartilhando isso no vídeo com vocês, né? Eu espero que vocês gostem. Acho que é um tema interessante compartilhar um pouco. É claro que cada um nos Estados Unidos tem uma experiência diferente. Então o que aconteceu comigo pode não acontecer com você. Mas é como eu sempre digo, né, galera? É que se você vem para uma coisa totalmente diferente, você obviamente tem que estar preparado para o pior, né? Você não tem que chegar aqui achando que vai ser fácil, vai ser as mil maravilhas. Não, já chega preparado para o pior. Que se der o pior, você vai saber, imaginei que seria assim. Se der bem, você fala, foi melhor do que eu imaginei, né? Então, galera, eu cheguei aqui nos Estados Unidos no dia 1º de junho de 2017, eu acho. Vai fazer 3 anos no começo desse mês, né? Do próximo mês. E a minha passagem não foi diretamente para Newark, nem para Nova York, né? Que seria perto. Eu achei mais barato ir para Orlando. E de Orlando eu comprei para Newark. Mas eu não comprei no Brasil, né? Eu já comprei no aeroporto. Esse foi o meu primeiro grande desafio. Foi conseguir chegar lá em Orlando, comprar uma passagem tudo em inglês, pra vir pra cá, né? Não vou falar que foi fácil. Eu achava que o meu inglês era bom, mas foi bem difícil. Eu toda hora pedindo pro cara, pen, right. Pra escrever, né? A cidade que eu queria vir, porque eu falava Newark. Aí o cara ficava, mano, Newark, que é isso? E era bem complicado. Eu sei que muitos de vocês, quando lê o nome Newark, deve provavelmente pronunciar Newark, né? Mas não é assim, é Newark. E no primeiro teste eu consegui, né? Obviamente. Não foi fácil, mas eu consegui comprar passagem. Comprando aqui, né? Foi um pouco caro, porque eu cheguei de noite, mais ou menos umas 8 horas da noite. E a minha passagem seria para de manhã, umas 6 horas da manhã. Então eu nem saí do aeroporto, né? Fiquei no aeroporto de Orlando até o próximo dia. Lá tem umas poltronas gigantes lá, então tinha várias pessoas dormindo lá. Tinha um McDonald's. Comprar no McDonald's, você não precisa de inglês. É a coisa mais simples do mundo. Bati um rango lá, né? E dormi um pouco. Tentei pelo menos, né? Mas é muito complicado, porque como eu sou brasileiro, eu ficava com aquele medo de alguém vir mexer nas minhas coisas. Então não consegui dormir direito. Fiquei lá, né, até de manhã. E chegando de manhã fui pegar o meu avião. Então eu vim, quando eu cheguei aqui foi bem rápido. Acho que 4, 5 horas de Orlando pra cá, né? Muito rápido assim, nem senti o voo subir. Quando eu pensei que tava subindo, já tava chegando em Newark. Então eu tinha uma pessoa pra me receber aqui. Não paguei assessoria nem nada. O que acontece é que meu primo, ele foi o primeiro a vir, né? Me deu essa ideia, mostrar como era aqui, pra mim tentar um pouco os Estados Unidos. E esse rapaz que tava aqui, ele era amigo da minha família na época que eu morava em São Paulo. Então eu era criança, né? Nem lembrava dele, nem conhecia. Mas a minha família toda conhece ele, principalmente meu primo. Então esse foi o principal motivo de eu vir primeiramente para Newark. Meu plano era para Boston, mas eu também não tinha muita grana, né? Eu cheguei aqui com $1.300, $1.350, bem pouco, né? Mas eu não tive como juntar mais dinheiro. Eu vou fazer um vídeo depois explicando como que eu consegui juntar meu dinheiro sendo um assalariado, né? Eu ganhava o salário mínimo no Brasil. E como eu consegui vir pra cá sendo um assalariado. Mas isso é no próximo vídeo, então já se inscreve aí. Então, chegando aqui, né, ele não foi me buscar no aeroporto, não tinha necessidade. Porque o que acontece é o seguinte, galera, se você pensa em vir pra cá, mano, você tem que aprender a ser o mais independente possível. E eu não queria estar enchendo o saco do cara, né? Eu acho que naquele dia, eu cheguei numa quarta-feira, ele ainda faltou trabalho pra me receber, né? Isso já é chato, porque ele perdeu um dia de trabalho, mas ainda assim sou bem grato, né? E
Depois que eu cheguei no aeroporto de Newark, eu já tinha o endereço dele, então eu só peguei o táxi pra lá, né? Na verdade o táxi bem caro, porque eu peguei qualquer um e no aeroporto é sempre caro, e eu tava com pouca grana já, mas fazer o que, né? Então, chegando lá, né, troquei uma ideia, já senti o impacto dos Estados Unidos, né? Todo animado, caramba, tô nos Estados Unidos, nem acredito. Esse sentimento, assim, desde que eu passei no aeroporto de Orlando, né, você fica imaginando... Mano, por mais que você tenha visto, dá um pouco de medo ainda, porque você não sabe o que vai acontecer. Por mais que você esteja ali tudo certinho, veio passar 6 meses aqui como turista e tudo mais, dá um medo, porque vai saber que o cara, algum policial olha pra sua cara, ele não bate com a sua cara e fala, mano, esse moleque vai ter que voltar pro Brasil. Então, eu só tinha uma chance, né? Então, dava aquele medo, não podia desperdiçar essa única chance. Então, beleza, ele nesse meio tempo, ele já tinha arrumado o lugar, já tinha falado com o amigo dele, né? Mas o que acontece é o seguinte, já tinha falado com o amigo dele, então já tinha um lugar pra mim ficar, mas ainda não era o meu quarto. O que acontecia era o seguinte, um cara ia sair do apartamento, né, então eu ia ficar no lugar dele, mas só que o que acontece, ele ia ficar um mês ainda no apartamento, então onde que eu ia ficar? Quando eu cheguei aqui, eu tive que ficar um mês morando praticamente na sala, né, a casa era bem grande, era um lugar muito limpo, realmente um apartamento muito bom. Mas infelizmente nada na vida é só flores, né? E vocês vão entender o porquê. O que acontece é o seguinte, eu ia ficar um mês, como eu já disse, né? Na sala. Eu tinha que esperar um mês, né? Como eu já disse, porque tinha uma pessoa no quarto ainda, eu tinha que esperar o cara sair. O aluguel lá era um pouco caro, era $600 mais energia e internet. Então hoje em dia, já como eu já sei como é aqui, por 600 você já acha um quarto com tudo incluso. Por mais que o quarto seja grande, para um recém-chegado como eu não faz diferença, eu não tinha nada, então pra que eu ia querer um quarto grande? Então eu negociei com o cara, eu falei com ele, né? O que aconteceu é o seguinte, ele deixou eu ficar na sala por um mês, por $200, e ele me arrumou uma cama que dobra, né? Um colchãozinho bem fininho assim, então até quando eu acordava, já acordava com as costas marcadas pelo arame da cama. Mas ainda assim é o começo, né? Eu não reclamei. Não tinha por que reclamar, eu sabia que no começo era assim e tinha que ser. Seria muito bom se eu chegasse aqui e já tivesse uma cama, um quarto pra mim, mas nunca vai acontecer isso, é muito complicado. Mas se você já tem alguém pra te ajudar, qualquer ajuda já é bem-vinda, né? Então já sou grato por isso. Então de noite, né, eu fui pra lá, levei minhas coisas, só tinha uma mala, troquei ideia com o cara. Vou tentar resumir aqui porque a história é um pouco longa. Eu quero contar os 3 meses, o que aconteceu, né? Que foi os 3 meses que eu passei nessa casa. E o que acontece é o seguinte, eu troquei uma ideia com o cara, né? Falei pra ele a minha situação, meu amigo já tava vendo se arrumava alguma coisa pra mim trabalhar. Como eu falei, eu vim com muita pouca grana, tinha que pagar $600 do quarto, né? Mais utilidades seria no próximo mês, porque eu não usei ainda nada. Então como que eu ia pagar energia se eu não usei nada ainda? Então eu troquei uma ideia com ele, falei minha situação, né? Falei como que era a minha vida, que era no Brasil, não era fácil, blá blá blá. E ele ligou pra um pessoal pra ver se me arrumava um trampo. E ele ligou pra um cara lá e foi tudo praticamente perfeitamente encaixado, galera. Como eu disse, no visto lá, quem viu o vídeo do visto sabe como foi, tinha que acontecer, e o trabalho praticamente a mesma coisa. Isso foi na quinta-feira, quando eu já tava aqui em Newark, né? Cheguei na quarta, na quinta já vim pra cá. E de noite ele ligou pra esse rapaz falou, né, que tinha acabado de sair um cara da companhia e tava justamente precisando de uma pessoa que não sabia fazer nada, que era pra aprender. Então pra mim já seria ótimo, o salário seria mais baixo do que a maioria, mas eu não podia ficar sem trabalhar, né? Por mais que seja pouco, é melhor ter o pouco todo dia do que ter o muito um dia sim e o resto da semana não. Então eu troquei ideia com ele, ele falou com o patrão dele lá, que hoje é o meu boss ainda, acredite se quiser, tô no meu primeiro emprego até hoje. E eu já falei o porquê, né? Eu falei no vídeo lá, seja um profissional, vou deixar o link aqui embaixo. E até aí, beleza. Quando eu cheguei na quinta e no sábado já comecei a trabalhar, né? Já comecei a trabalhar, não vou falar muito detalhe aqui porque eu tô vendo que o vídeo tá ficando longo e tem muita coisa ainda. E o que acontece é o seguinte, continuei esses 3 meses lá, né? O primeiro mês eu vivi normalmente com um cara, dá muito trabalho você dividir quarto com a galera. Principalmente como eu era o de fora, né? Que eu ainda tava dormindo na sala. Porque o que acontece é o seguinte, na minha companhia eu tinha que estar cedo acordado, então eu tinha o costume de ficar um pouco no banheiro ainda, sentado no trono lá, de manhã. E o que acontece é o seguinte, eu acordava o primeiro, porque eu tinha que dividir o quarto com mais 2, a casa tinha 3 quartos. Um quarto já tinha um banheiro, então eu tinha que dividir com 2 pessoas, né? Mas geralmente era só uma que eu tinha que dividir.
Aí eu acordava, ficava um pouco lá, né, ia tomar banho ainda, eu sempre tomava banho de manhã. E era foda, porque eu acordava, o maluco chegava batendo na porta com pressa lá. E tipo, ele ficava puto comigo, era engraçado, porque ele tinha maior raiva de mim, falava esse moleque não sei o que. E mano, o que eu podia fazer? Tipo, se você quer ir na porcaria do banheiro, você acorda cedo e vai. Mas ele não, tipo, ele acordava atrasado e já queria que o banheiro estivesse lá esperando pra, tipo, ele ir trabalhar. Acho que porque o outro cara não acordava tão cedo, ele não precisava dividir com ninguém antes. Então esse mês inteiro foi complicado, o clima foi tenso com esse cara lá. Porque acontecia essas coisas, né? Depois fui trocando uma ideia com ele assim, mas a gente não ficou muito chegado. Mas beleza, depois de um mês ele saiu, né? Teve vários moídos lá na companhia. Eu continuei trabalhando, tava dando tudo certo. Teve alguns problemas na casa ainda, coisa besta. Tipo, se você cozinha, você tem que limpar tudo na mesma hora. Você não pode deixar um armário aberto, você não pode fazer nada. Você tem que tirar um dia pra limpar a casa, né? Enquanto isso, é besteira, uma vez por mês você limpar a casa toda. Então não tem problema, a casa era muito limpa, né? Então isso aí é de menos. Nesse primeiro mês, né, eu quero dar muitos detalhes aqui, mas o vídeo vai ficar muito grande. Só quero falar pra vocês como é legal você ser pobre e chegar nos Estados Unidos. Eu não posso passar o vídeo sem falar isso, porque, mano, era muito legal. E principalmente eu comprei um celularzinho velho, né, mas eu ficava mostrando tudo, tirando foto e registrando. Aí eu ficava louco, porque é o seguinte, você sendo pobre aqui, ganhando pouco... Eu sei que parece besteira pra você que tá vendo aí, mano, mas pra mim era muito louco você chegar e falar, caramba, eu consigo comer picanha todo dia, velho. Eu sei, é besteira, mas, mano, é inacreditável. No Brasil você sabe como as coisas são caras, principalmente, como eu disse, eu era assalariado e não dava pra comer tudo do bom e do melhor todo dia. Então, esse sentimento de trabalhar ali todo dia e chegar, caraca, eu ia no mercado e eu ficava louco, porque as coisas eram muito baratas. Eu tinha, acho que devo ter as fotos ainda, das primeiras compras que eu fiz, era tipo sorvete, salgadinho, refrigerante. Não que eu não tivesse isso no Brasil, mas tinha que ser uma coisa mais controlada, porque até uma Coca-Cola na minha cidade era quase R$8. E como eu era salariado, mano, R$8 já era quase um terço do meu dia de trabalho, né? Então esse negócio, quando você chega no começo, tanto que é um perigo se você quer comprar, principalmente coisas caras, eletrônico. Você tem que se controlar, mas eu não podia deixar continuar o vídeo aqui sem falar o quão bom esse sentimento de você poder trabalhar e poder comprar tanta coisa, e poder comprar qualquer coisa que você quiser, né? Principalmente comida, porque na minha cidade comida era cara pra comer fora. Se você quer cozinhar, beleza, mas pra você comer fora é loucura. Então você chegar aqui e, pô, comer picanha todo dia é muito louco, cara. Desculpa, mas eu sou pobre, eu tenho um espírito de pobre, mano. Então, essas coisas assim simples. Hoje em dia eu vejo que trabalhando aqui é normal, tipo, depois que você se adapta, mano, essas coisas aí não é nada, mas esse sentimento eu ainda lembro como se fosse hoje e me deixa feliz só de lembrar, entendeu? Então vamos seguindo aqui, tirando a parte, esquece a picanha, tanto que no trabalho ficavam me zoando por causa disso, né, mas vamos seguir em frente. Então, passou o primeiro mês, eu fui pro quarto, o quarto era grande, sem dúvida nenhuma, tinha um closet gigante também. E o que eu tinha pra colocar no quarto? Bom, eu tinha aquela cama que eu já falei e eu comprei um notebook pra estudar inglês, né? Então, o meu quarto era só a cama e o notebook. Então, eu só precisava de um cantinho assim, só pra abrir a cama. Eu nem tinha coberta direito, eu tinha coberta que tinha me dado lá, né? Mas minha eu não tinha comprado ainda. Como eu disse, cheguei com pouca grana, tava ganhando pouco ainda, mas tava conseguindo trabalhar todos os dias, então toda semana eu tinha o meu pagamento ali certo. E com o tempo a gente vai se ajeitando, né? Mas como eu disse, uma coisa começou a me irritar muito, né? Não é que me irritar, começou a não valer a pena, foi o quarto, né? Depois do primeiro mês eu já vi que não tava valendo tanta pena pelo fato de o quarto era muito grande, eu ainda não tinha nada e a conta de energia quando vinha, o que acontece era o seguinte, morava 4 pessoas no apartamento, né? Então a conta era só dividida para 3. O casal, eles usavam como se fosse só uma pessoa. Então, se é justo ou não é, não sei. Eu acho um pouco injusto, porque se mora 4 pessoas, deveria ser dividido por 4, mas fazer o que? Eu reclamei, eu acho, o cara, se eu não me engano, não gostou. Mas o que eu reclamei mesmo não foi sobre isso. Foi porque é o seguinte, eu tava pagando $600 no quarto. E energia, né? Aí você pensa, energia deve ser pouco, né? Tu não tem nada. Não, a energia... O primeiro mês, a energia veio $145, se eu não me engano. Foi 135. Eu sei que foi hoje entre 145 e 135. Aí eu fiquei, caramba, nossa. Tipo,
Mano, eu só tinha... O que eu fazia de energia, pra usar energia, era só carregar o telefone, carregar o notebook. E tinha um ar-condicionado que ligava na casa, né? Mas você pagar 135 dólares... Hoje, como eu já tô aqui, né? Eu já vivi em outros apartamentos também com outra pessoa. E, caraca, é muita grana, mano. Muita grana mesmo. 135 dólares pra você pagar de energia. Só pra você... Porque geralmente quando vem a conta de energia, é esse preço dividido pra quem tá na casa. Então eu fiquei meio desconfiado, eu não vou mentir, eu acho que o cara tava me enganando, eu acho que ele tava devendo a companhia. E essa conta que vinha um valor, ele não mostrou direito, eu não sabia ler inglês ainda. Então eu acho que essa era a conta somada com os meses atrás devendo. Então pode ser que eu esteja enganado, mas até hoje eu acredito nisso, porque eu morei em outros lugares e a conta não era assim. Eu falei para outras pessoas isso também e eles falaram que é muito estranho uma conta em um mês e um apartamento vir mais de 400 dólares. É muito, muito estranho mesmo. Então eu já comecei a ficar meio assim, né? Por mais que eu me desse mais ou menos bem com o cara, com a mulher dele, eu tive umas brigas também. Eu vou explicar o porquê depois. Mas até aí beleza, já comecei a não gostar. No segundo mês, um americano, eu vou ter que comentar isso aqui. Desculpa, o vídeo tá ficando grande, mas aguenta aí até o final. Um americano lá que veio passar uns dias com a gente, ele foi ajudar esse americano. E o que acontece é o seguinte, eu troquei uma ideia com o cara, praticando inglês, né? Quando você é novo aqui, você fica, pelo menos eu ficava doido pra querer falar qualquer besteira, por mais que seja tudo errado, eu ficava tentando trocar ideia com o cara. E esse pessoal ficou lá, e depois eles saíram. Esse moleque, ele é um adolescente, engravidado dessa menina, e os pais expulsaram ele de casa, parece. E eles ficaram um dia lá porque conheciam porque os caras conheciam a família dele, algum amigo dele pediu pra ficar lá. E beleza. Aí depois veio outro cara trocando ideia, um brasileiro, né? Nessa casa eles faziam um churrasco no final de semana. Era verão, né? E nesse churrasco veio um cara, né? Um brasileiro, falando que queria mudar pra cá, ele tava em outro lugar. E isso foi mais ou menos dia 20, né? E beleza, o cara falou, tava difícil de achar, realmente tava difícil de encontrar. Mas quando foi dia 1º, porque nos Estados Unidos é assim, você avisa que você vai sair do apartamento um mês antes. Ou seja, se eu vou sair dia 1º do próximo mês, que geralmente é sempre no começo do mês que todo mundo sai dos apartamentos e alugam. Então no começo do mês, cheguei pra eles e falei, né, que ia sair porque não tava dando, infelizmente. Tava muito caro, falei numa boa. Falei que tava muito caro porque pra mim não tava valendo a pena, era muito dinheiro pra o tanto que eu tava ganhando, principalmente, isso era muita grana, era mais ou menos 1/3 de salário só de aluguel, né? Então pra mim tava pesando muito. Aí o cara não gostou, o cara ficou puto, a mulher dele ficou com raiva de mim também. Mas não é como se ela ficasse só com raiva, né? Ela, além de ficar com raiva, veio e me chamou de cobra. Na minha cara, tá ligado? Ela falou, ah, você é uma cobra, você é uma víbora. E eu fiquei, mano, é o seguinte, quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou um cara muito difícil de lidar. Eu não sou de arrumar briga com ninguém, não gosto de xingar ninguém, não falo nada, eu sou um cara mó de boa, muito de boa mesmo. Então, pra uma pessoa chegar e me chamar de cobra assim do nada, essa pessoa tem que ser muito louca ou ter muita raiva de mim. Então, eu acho que pra ela eram os dois, né? E ela me chamou de cobra, falou, ah, que não sei o que, que você viu que o menino queria alugar um quarto aqui, não sei o que, e você não avisou antes, você esperou ele alugar, ele sair, ele voltar pra cidade dele, pra você falar que ia sair. Aí eu, tipo, eu nem tava decidido ainda naquela época, no dia 20, e mesmo assim não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem conheci o cara, eu só troquei ideia com o cara naquele dia do churrasco, né? Mas ainda assim não tive nada a ver. Quando chegou o dia 25, 26, eu fiquei pensando, falei com o pessoal da companhia, né? E eu decidi vazar. E ela me chamou de cobra, ficou esse clima tenso aí. O clima, não vou negar, já tava tenso por causa de outras coisas. Outro dia tava bem escuro de manhã, né? Eu fui fritar um ovo lá e pingou o óleo assim no fogão. Eu nem vi porque tava escuro, era de manhã ainda. E o cara me ligou no trabalho, né, reclamando, pô, você tem que limpar aqui, que não sei o que tá esse problema. E tipo, aí eu fiquei, né, mano, por que você não espera chegar em casa e você me fala isso? Eu limpo, eu não vi, não tem problema, pra mim chegar ali e limpar umas gotas de óleo, muito simples, não tem problema nenhum. Então foi acumulando esses problemas, né, principalmente essa parte da mulher me chamar de cobra. A parte do cara tá cobrando muita grana. Eu não posso esquecer uma coisa muito importante também, porque foi acumulando esses problemas, né? Por mais que eu fiquei pouco tempo lá, cara, já foi o suficiente pra ver que é difícil lidar com esse pessoal, muito complicado. Eles brigam por besteira, realmente por coisas simples. Você vai trocar ideia com eles, troca de boa,
mas por coisa muito simples, nem tanto o cara, principalmente a mulher dele que conseguia me tirar do sério, tá ligado? Só queria chegar do trabalho, mano, relaxar, ficar de boa, mas ainda assim ela conseguia me irritar. E com o cara eu tive o problema da internet, né? O que acontece é o seguinte, o nome do cara já tava sujo, ele não conseguia pedir internet. Então o rapaz que ficou um mês antes, né, saiu e cancelou a internet, então a gente ficou sem. Aí eu tive que pedir no meu nome aqui pra você pedir internet, você só precisa do passaporte, é bem simples. E o cara veio, confiscou, o cara ficou até meio desconfiado. Ah, você é novo aqui, né, deixa eu ver no seu passaporte. Ele viu lá meu visto, papapá, e colocou aí, ele falou, não, porque é o seguinte, alguém nessa casa aqui não pagou a internet, então a gente não pode instalar. Mas eu tô vendo aqui que você realmente chegou agora, então a gente vai instalar. E o que acontece é o seguinte, depois que eu coloquei a internet, eu fiquei 2 meses, não esperava que eu ia ficar pouco tempo. Ninguém fica pensando em se mudar, mas eu não sabia que as contas iam vir tão alta. O cara pagou a internet, né? Ele só me deu metade, devia ser dividido para 3, mas tanto faz. Não vou brigar por tipo 10 dólares, deveria, mas não briguei por causa disso. Já tava muito estressado com esse pessoal lá. No segundo mês, quando eu falei que ia sair, o cara olhou pra mim e falou, ah, você vai sair, também não vou pagar a internet. O que acontece é o seguinte, quando você coloca para instalar a internet, você paga uma taxa, acho que foi 50, 80 dólares. Então ele deu metade, e no segundo mês, como ia sair, ele falou, ah, você já vai sair, então eu não vou pagar a internet, já que você tá saindo, não tem obrigação de pagar. Aí eu fiquei puto, né, eu falei, como assim, você tá usando a internet, como que você não vai pagar? Aí ele, não, que você tá saindo agora, eu tive que pagar a taxa de instalação e não sei o que, não sei o que. Falei, mano, quer saber o seguinte, beleza, não fica com essa porcaria desse dinheiro aí. Se você acha que esses 40 dólares vai te enricar, vai fazer melhor pra você, então fica. Aí ele, não, que não sei o que. Depois desse dia, foi o último mês, foi o mês da maior tensão lá no lugar, porque eu chegava, nem falava com eles mais, já ia subir, ficava no meu canto lá, entrava no meu quarto, ficava de boa, já tava bem estressado, Então foi um mês mais longo pra mim, né, foi muito complicado. Então foi um mês mais longo pra mim, né, porque, mano, você conviver com pessoas já é complicado. E conviver com quem você não fala ainda numa casa é mais complicado ainda. Então um dia o cara chegou, falou pra mim, ele me chamou lá, falou, o que que você não fala mais com a gente? O que que tá acontecendo? Eu falei, o que que tá acontecendo? O que? Você tá ficando louco? Pô, eu paguei a internet aqui, foi meio a meio, a gente fez um acordo. Primeiro que era pra pagar 3, dividir por 3, você só tava pagando metade. Sua mulher pediu pra me conectar na televisão, no telefone dela, todo mundo tava usando, então só eu e você tá pagando, isso já é errado. Ainda falo que eu vou sair aqui, eu não tenho condições de pagar o quarto. Infelizmente é muito caro pra mim, você é melhor pegar outra pessoa que já tá aqui há mais tempo, né? E você ainda vem fazer um negócio desse comigo falando que não vai pagar a internet a metade? Como assim? Aí ele, não, que eu não tenho obrigação. Então eu falei, não, mano, então beleza, não tenho obrigação de falar com você então. Já que é assim, né, sua mulher já me irritou aí, já me chamou de cobra tudo, falando que porque eu vou sair, quis ferrar o menino lá, que eu nem conheço, não tenho nada a ver, não é problema meu. Então, vocês é melhor ficar no canto de vocês, eu fico no meu. Infelizmente, cara, não deu, não posso fazer nada, não dá pra mim, então tenho que sair, não vai dar. Aí ele, beleza. Aí eu saí, né? Então chegou o meu último mês, tive que sair. Quando eu saí, eu gosto de deixar as coisas limpas. Eu gosto de deixar as coisas limpas, né? Falei com eles de boa lá. Na hora que eu fui sair, peguei minhas coisas que não era nada. Era quase nada, mas na outra casa lá eu já tinha trocado ideia com o cara. Já tinha 2 colchão velho lá. Mas assim, dava pra usar, tava de boa. Então eu fiquei num tempo lá. E quando eu fui sair, falei pra eles, ó, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço por você ter me ajudado a arrumar o trabalho. Eu agradeço por você ter me deixado ficar um mês aqui. Mas infelizmente não deu. Mágoas passadas, não tenho raiva, mas também não ando mais aqui. Não dá certo, né? A gente já viu, já foi poucos meses, a gente viu que não dá certo. Mas infelizmente não tenho raiva de você. Espero que você não tenha de mim também, né? A vida é isso. Então, vida que segue e vamos embora. E fui embora, né? Então eu aluguei lá o outro apartamento, fiquei esse tempo. Eu queria ter dado muitos detalhes, mas ia ser encheção de linguiça. Aconteceu muita coisa nesse meio tempo, mas o que eu queria falar pra vocês principalmente isso que aconteceu com esse povo, né? Porque eu considero uma sacanagem muito grande, principalmente pelo fato dele saber a minha situação, saber que eu vim com pouco dinheiro, que eu era praticamente inocente aqui, cara, eu não sabia de nada, eu tava conhecendo a América agora, não sabia como que era a vida aqui. Então, se o cara não fez a sacanagem comigo de roubar o dinheiro da internet, não sei se foi, eu posso estar errado sim, não sei, não tive como confirmar, mas que é estranho Então, no caso dele ter feito isso, achei uma puta sacanagem, aproveitando de uma pessoa que acabou de chegar.
mas posso estar errado. Se você vive aqui nos Estados Unidos, né, e você acha que uma conta de um mês para um apartamento de 3 quartos, $450 é ok, você comenta aí, né, o que você acha, para assim eu já ter a certeza. Mas eu já tenho, porque eu já tirei a dúvida com outros apartamentos. Então era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Desculpa, o vídeo ficou longo, mas ainda assim eu não podia deixar passar nada, eu não ia fazer outro vídeo. É para colocar pequenos detalhes, né? Então por isso que eu queria que vocês assistissem até o final. Espero que você tenha assistido até aqui, né? Se você assistiu, eu peço que você deixe o like. Então eu agradeço muito pelo apoio de quem deixa o like, de quem comenta sempre. Toda semana estamos aí, né, galera? Então espero que você tenha gostado. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!